Sejam bem-vindos ao Aurora Escarlate. Ana Lu aqui. E a Ordem Jedi foi eliminada por Darth Sidious com sua Ordem 66, traindo a República e os Jedi com o próprio exército clone. Mas apesar da queda da Ordem, sensitivos à Força não deixaram de existir. The Mandalorian se passa 5 anos após o retorno de Jedi. Isso dá cerca de 28 anos após a ascensão do Império. A Ordem Jedi tinha mais de 10.000 guerreiros ao final da República, e por mais que Palpatine tenha eliminado quase todos com a Ordem 66, era inevitável que alguns conseguissem escapar e, tendo em vista o tempo passado, que alguns sensíveis à força nascessem. Para isso, havia os Inquisidores. Eles eram ex-Jedi, usuários da força não encontrados pela Ordem ou nascidos após a queda dela. O objetivo deles era caçar qualquer usuário da Força ou Jedi, o que contribuiu para manter a galáxia sem sinal do Jedi, além de ser proibido qualquer estudo sobre o Jedi, a Força, o Sith ou coisas relacionadas. Mas sabemos que alguns sobreviveram, então vamos a eles. Luke Skywalker e Leia Organa são dois exemplos mais óbvios. Nascidos no dia da queda da República, eles foram escondidos de Palpatine e Darth Vader, mas tinham o poder da Força dentro de si e eventualmente desenvolveram isso. Luke já pensava em reerguer a Ordem Jedi e foi quem resgatou Grogu no final da segunda temporada de The Mandalorian. Depois de descobrir quem era seu pai e que era sensível à Força, Luke passou a procurar aprender mais sobre a Ordem e a Força, conheceu Yoda e buscou conhecimento pela galáxia. Em algum momento ele conheceu Ahsoka Tano, que passou a ele o que sabia e aparentemente ajudou na tentativa dele de reconstruir a Ordem. Já Leia, após a Batalha de Endor, começou o seu treinamento Jedi com Luke. Ela construiu o próprio sabre de luz e era uma Jedi habilidosa. Porém, ela teve uma visão de que se seguisse o caminho Jedi, isso causaria a morte de seu filho. Por isso ela desistiu do treinamento e decidiu seguir sua outra vocação, a política. A já mencionada Ahsoka também é uma Jedi viva na época. Tecnicamente ela não é mais Jedi, pois deixou a Ordem um pouco antes da queda da República, mas teve todo o treinamento e conhecimento que a Ordem e Anakin Skywalker podiam oferecer. Durante a época do Império, ela lutou junto dos rebeldes como Fulcrum, principalmente com a Célula Phoenix. Ahsoka já apareceu em The Mandalorian e de certa forma ajudou Din Djarin e Grogu a encontrarem Luke. Nessa nova temporada ela talvez não tenha uma aparição, até porque a série dela já estreia esse ano. O que nos leva a outro Jedi, Ezra Bridger. Ezra nasceu no mesmo dia que Luke e Leia e também sensitivo à força, encontrou o Jedi Kanan Jarrus e iniciou seu treinamento Jedi. Após a morte de Kanan, na tentativa de impedir o Grão-Almirante Thrawn de destruir Lothal, Ezra desapareceu. Porém, nada indica que ele tenha morrido. Muito pelo contrário. A série da Ahsoka deve focar nessa busca por Ezra, que se for encontrado se torna mais um dos Jedi vivo na época de The Mandalorian. E nessa linha de não confirmados também temos os Jedi dos games. Cal Kestis era um padawan durante a Guerra dos Clones e perdeu seu mestre na Ordem 66, mas conseguiu escapar. Ele viveu escondido em Braca durante 5 anos até ser encontrado pela Inquisidora Segunda Irmã e precisar fugir com a ajuda de Grease e da Cavaleira Jedi Cere Junda. Cere, que também pode ser uma das Jedi viva na época, tinha a intenção de refazer a Ordem Jedi e queria encontrar um holocron do mestre Elo Cordova com os nomes das crianças sensíveis pela galáxia. Cal ajudou nessa busca, mas pelo perigo dele cair em mãos erradas, o holocron foi destruído. Agora uma sequência do game está para ser lançada em março, então sempre existe a possibilidade de um dos dois não sair vivo dessa continuação. Mas por enquanto são 2 possibilidades de Jedi para vermos por aí. Mas além deles, há outros com chances de aparecer por aí, como Oppo Rancisis. Oppo foi um mestre Jedi do Conselho. Ele era um Chispiasiano, uma espécie com corpo de serpente que vive muitos anos. Ele era um dos Jedi mais sábios do Conselho e inclusive era de linhagem real, sendo herdeiro do trono de Chispias, mas decidiu continuar como Jedi. Foi confirmado que ele havia escapado da Ordem 66, fazendo parte de uma lista de sobreviventes dos Inquisidores. Mas, se ele ainda está vivo, é um mistério. E há também a teoria de outro mestre do Conselho que tenha sobrevivido. Mace Windu foi jogado da janela do Senado, mas seu corpo nunca apareceu, e tecnicamente sua morte não foi confirmada. O que gerou as teorias de que ele poderia estar vivo, e alguns ainda vão até além, dizendo que foi ele quem resgatou Grogu do templo em Coruscant.
E apesar da teoria doida, os adeptos ganharam mais poder quando o próprio Samuel L. Jackson mostrou interesse em retornar. Porém, nada confirmado. Presumivelmente vivo também temos Quinlan Vos, um dos favoritos dos fãs para retornar. Ele foi um mestre Jedi e era conhecido por não ser um Jedi muito ortodoxo. Ele tinha a reputação de rebeldia e não seguia as regras. Mas Quinlan sobreviveu ao expurgo Jedi e foi caçado pelo Império. Aparentemente ele fez parte da rede de resistência chamada de Caminho e ajudou Jedi e usuários da Força fugitivos em Mapuzo. Ele é um bom candidato a aparecer em algum momento em live action, principalmente depois da menção na série de Obi-Wan. Quinlan pode ter continuado a ajudar as pessoas a fugir do Império e permanecido escondido durante todo esse tempo. E o Jedi mais desconhecido, mas que estava vivo até a Era da Nova República, era Nak Mad. Ele foi um Jedi que deixou a Ordem quando Padawan, pouco antes da Guerra dos Clones. Ele quis procurar o próprio caminho e eventualmente constituiu uma família, se afastando dos assuntos da galáxia. Mas logo descobriu sobre a Ordem 66 e foi caçado por inquisidores, fugindo para Pamba. Anos depois, o neto de Nak foi visitá-lo e contou sobre a queda do Império e que os Jedi não estavam mais sendo caçados. Nak Mad é um personagem de um livro publicado em 2019, mas tendo em vista que já tivemos personagens trazidos das páginas como Cobb Vanth, não é tão impossível vermos alguém como Nak aparecendo em live action. Também vale lembrar daqueles que poderiam se tornar Jedi, como Ben Solo, que viria a ser treinado pelo Luke, e Jacen Syndulla, o filho de Kanan e Hera, que pode se mostrar sensível à força, além de, claro, qualquer criança que tenha nascido após a queda da Ordem. Mas e você, tem alguma teoria de algum Jedi vivo ou que quer que apareça nas séries? Deixa aí nos comentários. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Eu fico por aqui e aguarde a Aurora.